graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 26 de outubro. Vamos ler lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos passando por um problema, e especialmente um problema que não faz sentido nenhum nas questões naturais, algo está acontecendo no espiritual. Então, essas questões espirituais, elas não vão ser resolvidas naturalmente, seja pela nossa lógica, pela nossa razão, pela nossa vontade, pensamento, planejamento, preocupação, nada disso vai ajudar. Um problema espiritual precisa ser lidado com questões espirituais, né? Nós podemos lidar com essas questões através, por exemplo, da nossa oração, da questão do perdoar, do abençoar, do declarar a palavra. Agora, uma das questões que muitas vezes gera muito problemas na nossa vida é a questão do rancor e a amargura. Esses são sentimentos que acabam travando o nosso caminho para a vitória. Outra questão que gera também muita dificuldade são as setas inflamadas, né? Que o inimigo às vezes envia contra nós. O que vem a ser isso? São aqueles pensamentos recorrentes, pensamentos que acabam nos atormentando. Nós precisamos lidar nas questões espirituais de formas espirituais. E alguém que pode nos ajudar nisso é o Senhor, o Espírito Santo. Mas entenda, o Espírito Santo ele não vai onde ele não é convidado. Então nós precisamos entender que ao pedirmos ajuda para o Espírito Santo, nós não podemos, por exemplo, usar ele feito um Waze, né? Por exemplo, eu quando estou dirigindo, às vezes eu coloco lá no Waze o caminho que eu quero seguir. De repente ele vai me orientando no caminho, aí eu olho e digo assim, não, eu conheço um caminho melhor, eu conheço um atalho melhor, eu vou por aqui. E aí quando eu pego o outro caminho, o Waze fica lá, né? Recalculando a forma para eu chegar naquele endereço que eu gostaria. O Espírito Santo, nós não podemos entristecer ele. A palavra diz bem claramente para nós, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E uma das formas de entristecer é a desobediência. Se ele te disse o caminho que você deve seguir, esse é o caminho. Ele não está disposto aos nossos achismos, né? Aos nossos palpites. Quem determina o caminho é o Espírito Santo. Então, desobedecê-lo o entristece. Então, perceba, ele é a nossa liderança, ele é a nossa palavra e nós precisamos obedecer. O mundo, muitas vezes, diz para nós seguir os nossos instintos, né? Mas a Bíblia é muito clara, ela diz para seguir a Deus. E Deus nem sempre fala aquilo que nós gostamos de ouvir. Nem sempre são palavras proféticas impressionantes para as outras pessoas, ou palavras de conhecimento que trazem resultados imediatos. Às vezes, a voz do Espírito Santo para nós nos levará da mesma forma como Abraão, a desistir às vezes de algo importante. Mas quando o Senhor nos pede para desistir de algo, Ele está, na verdade, nos testando para ver até onde nós estamos dispostos a ir, a nos aprofundar nele. Porque ao obedecer aos sussurros do Espírito Santo, nós permitimos que ele comece a desenvolver em nós os seus frutos. Agora, nós estamos dispostos a pagar o preço. A questão da obediência para o Senhor é algo muito sério. Não é algo que dá para levar, né? Ou dá para dar um jeitinho. O brasileiro é cheio dos jeitinhos. Não se dá jeitinho em Espírito Santo. Não se dá jeitinho em Deus. Na nossa conversa com o Senhor, Ele fala e nós obedecemos. Então eu gostaria de te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim, Espírito Santo, fala comigo, me traga a compreensão da Tua palavra, me cure, me ensine, me ajude a ver as circunstâncias como o Senhor as vê. Me dê as estratégias para que eu possa agir conforme a Tua vontade nesse dia. Que eu seja uma bênção a todos aqueles a quem eu vou encontrar. Em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E eu aguardo você aqui amanhã.